Bem, amigos, estamos no 34º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB de São Paulo, realizado aqui em Atibaia. Estamos aqui tranquilos, serenos, algum momento de tranquilidade. A gente sabe que ele faz todo o social, toda a parte institucional, toda a parte familiar, porque tem um gosto em fazer as coisas bem feitas. É um perfeccionista nato, um trabalhador incessante e um grande presidente. Ainda é o presidente da OAB São Paulo para aqueles que ainda acham que ele vai deixar a OAB. No momento ainda não. Parabéns por estar aqui neste evento, mais uma vez, presidente, que tem a sua marca com certeza. O seu diferencial, eu acredito que é a sua personalidade. E você sabe que gravar com você é uma honra. Eu tenho que me preparar ao máximo e ele dá o mínimo dele, que a qualidade é inegável, e eu fico ainda às vezes a desejar. Bem-vindo mais uma vez ao meu programa. Prazer muito grande estar mais uma vez com você no seu programa, falando às advogadas, aos advogados, a todos os amigos, seus telespectadores. Temas que sempre você suscita de interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade. De forma que é uma alegria sempre renovada poder estar aqui. Presidente, eu separei uma pauta diferenciada para o telespectador entender, está aqui. Um papelzinho, como você faz na advocacia trabalhista, você faz itens, né, vai riscando aqueles que você já conseguiu atender no seu pedido inicial. Presidente, uma coisa que você falou na sua palestra inaugural, na sua abertura do Colégio de Presidentes, foi da sua descendência italiana. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por incrível que pareça, nós já falamos da tua atividade como advogado, dos teus estudos, mas desta parte da sua vida como um italiano nato, quer dizer, alto, né, bem postado. Quer dizer, o italiano tem a convicção que às vezes fala alto. E realmente essa é uma das qualidades do Durso. Ele fala alto, mas de uma forma que não incomoda os ouvidos. Esse é o diferencial do italiano, quer dizer, ele tem este condão de ter a voz mais empossada do que os demais? Eu diria que a minha origem, como descendente de italiano, traz uma característica da raça, que é a alegria, que é a emoção, que é a paixão, que é essa coisa do carinho, especialmente com os integrantes da família. E isto, sem dúvida nenhuma, reforça aquele sentimento da família italiana, daqueles laços que unem todos os integrantes de uma família, principalmente uma família grande. Eu tenho 4 filhos, tenho o meu irmão, tenho meus pais, do lado da minha mulher, ela tem 4 irmãos, esses irmãos, cada um tem 3, 2 filhos, de modo que qualquer reunião de família é quase que uma assembleia, porque para reunir só as famílias do lado nosso e do lado da minha mulher, já são praticamente 40 pessoas. É uma família italiana, do lado da minha mulher também Filisola, portanto, esta coisa quente do italiano está sempre presente. E, às vezes, evidentemente, o tom da voz é o tom daquela coisa da italianada mesmo, que por meio não só das expressões, por meio dos gestos, né, isto faz com que esta vibração aconteça mais. Aliás, diz que houve um naufrágio de um navio e no meio do oceano ele foi a pique e afundou. E 2 italianos se salvaram, só os 2. Os outros estrangeiros todos morreram. E perguntaram aos italianos como que se deu esse salvamento. E eles falaram que, na verdade, eles estavam boiando e foram parlando e chegaram à praia. Tá certo. Ele não perde a oportunidade de fazer as suas histórias. E, às vezes, nas histórias você acha um fundo de verdade. Realmente, ele falou e a gente tem que presenciar as coisas para poder acreditar. Porque, às vezes, o ser humano às vezes é cético nas coisas. Acha, não é assim, isso não é verdade. Estava gravando com o Humberto Durso, ele estava brincando com o cabelo do Humberto. Talvez porque o Humberto teve tempo de cortar o cabelo, ele não. Presidente, eu ia fazer 2 perguntas diferenciadas e separadas. Mas depois, refletindo melhor, eu achei por bem unir as 2 perguntas. Porque às vezes a sociedade acha que ética e política é uma coisa só. Do jeito que a mídia tem colocado, do jeito que os problemas têm apresentado coisas graves aí no dia cotidiano, que a gente fica achando, será que somos nós corretos errados ou eles que estão errados é que estão certos? Então, eu pergunto da mesma maneira que
você falou na sua abertura aí no Colégio de Presidentes, ética e política. As pessoas perderam a noção, confundem as coisas. Ainda dá para explicar ao telespectador a diferenciação e como é importante a ética e a política estarem unidas, porque política sem ética, eu acho que não é representatividade do povo, né? É uma das bases para que possamos ter política, sem dúvida nenhuma, que é a ética. E a ética pautada na verdade de propostas, numa correção de comportamento, no qual a conduta daquele que pretende alçar um cargo público, quer durante a campanha, quer durante um período em que ele, investido de poder, ele exerce a sua função pública, reitero, deve ser pautada dentro de um balizamento de responsabilidade, de honestidade, de verdade. Os desvios de comportamento nesse sentido implicam necessariamente em censura sob o prisma moral. Portanto, aí você tem o desvio ético. Sobre esse tema, eu ponderaria a você a origem da palavra política e a origem da palavra cidadania. É fato que a expressão política, a sociedade passa a ser refratária a ela e ao exercício dela também, diferente de cidadania. Quando se fala em cidadania, se vê como algo muito positivo que deve ser estimulado. Todavia, o eixo, a origem, a raiz das duas expressões revelam que elas dizem a mesma coisa. Política vem de polis, cidade, portanto, fazer política é participar da vida da cidade. E cidadania tem seu eixo também naqueles que são cidadãos, que vivem numa cidade e têm responsabilidade na vida desta cidade. De modo que, reitero, tanto política quanto cidadania têm o mesmo eixo. Assim, não há por que rejeitar a política e enaltecer a cidadania. Precisamos enaltecer a política sob esse viés de uma conduta de servir ao próximo, de servir à causa pública, da mesma maneira em que o exercício da cidadania busca os mesmos objetivos. Presidente, outra questão importante, acho que é para esclarecer o telespectador, o Colégio de Presidentes, né? Você estava empolgado ontem, hoje já está mais sereno, mais tranquilo, mas acho que realizado pelo sucesso que está sendo o evento. Eu queria saber da sua postura como presidente de OAB, este Colégio de Presidentes de Atibaia, que foi reavaliado e foi feito novamente no mesmo local, foi porque o atendimento aos advogados condiz com o que a classe necessita? E eu queria que você falasse especialmente na questão das batalhas que você vem fazendo, principalmente no questionamento da defensoria, no questionamento da moral e, às vezes, as críticas dos políticos corruptos que acham que a OAB, às vezes, se mete demais na política. A OAB tem esse papel principal e primordial de defender a Constituição, de ver a cidadania como um todo, como você frisou. Deu uma aula do que é cidadania, do que é ética. Então, eu queria que você explicasse, neste colégio de Atibaia, o que você colheu de especial e o que você acha que os presidentes de instituições vão levar aos seus colegas advogados nas demais cidades. É inegável que nós vivemos um momento onde a advocacia ela tem que cumprir um papel que a sociedade espera dela, especialmente no combate à corrupção, no combate ao desvio ético, no combate a todas essas manifestações de malversação do dinheiro público. A ordem historicamente teve esse papel, tem esse papel e sempre continuará tendo, mas há momentos em que isto deve se intensificar. E hoje, diante da queda do 6º ministro no plano federal, a ordem tem que estar efetivamente participando, ocupando os seus espaços e fazendo com que a sua participação redunde em apuração transparente, independente, a punir quem precisa ser punido, preservando quem precisa ser preservado. Assim sendo, a nação brasileira espera muito de nós. E nós, conscientes do nosso papel, sem dúvida que queremos corresponder a essa expectativa. No tocante a outro tema que diz respeito à Defensoria Pública,
hoje estamos enfrentando uma dificuldade imensa. A Ordem lutou muito para a Defensoria ser instalada em São Paulo. E quando ela o foi, passou a criar problemas com a advocacia, especialmente por conta da gestão de um convênio de assistência judiciária que estabelece que assistência judiciária ao carente é obrigação do Estado e deve ser realizada pelo defensor público. Não tendo a Defensoria estrutura suficiente, deve ela se manter esse atendimento por meio de um convênio de assistência judiciária celebrado com a OAB. E esse convênio, que vinha sendo renovado há muitos anos, ele chega num momento onde, para que ele possa existir, nós tivemos que ir ao judiciário. A Defensoria, até hoje, ela não quer assinar a renovação. E só conseguimos manter o serviço à população carente no interesse do povo por conta de uma liminar que determinou a continuidade deste convênio. Da mesma maneira, as manifestações hostis que a Defensoria, por meio de uma parte dos seus integrantes, tem destinado à OAB e à advocacia, especialmente no interior, tem sido alvo de críticas e de reclamações pelo Estado afora. Mais ainda, as certidões, que são ordens emitidas pelo juiz para que a Defensoria, que faz a gestão do convênio, pague o advogado que já trabalhou, destas, no último mês, de mais de 50 mil certidões, a Defensoria devolveu e não pagou 13 mil. Isso, sem dúvida nenhuma, chegou ao ponto máximo de hostilidade, fazendo com que não se possa mais tolerar o advogado trabalhar e não receber. Por tudo isso, é que levamos ao governo do Estado de São Paulo uma proposta aprovada na diretoria da Ordem, aprovado no Conselho Seccional e agora aprovado aqui pelos 224 presidentes do nosso Colégio de Presidentes. E esta proposta é para tirar a gestão do convênio da Defensoria Pública. Nós não queremos mais o convênio na Defensoria Pública ou com ela. Nós queremos que a Defensoria cuide das suas atribuições, mas a gestão do nosso convênio, nós preconizamos que seja transferida imediatamente para a Secretaria de Justiça. Estamos negociando com a própria Secretaria de Justiça, com o governador do Estado, e temos já um projeto que altera a lei nesse sentido, do deputado Campos Machado, que está tendo o início da sua tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos lutar bastante para tirar a gestão desse convênio da Defensoria, colocando na Secretaria de Justiça, e com isto voltarmos a ter harmonia entre o Estado e a OAB no que diz respeito ao interesse maior, que é a prestação de serviço ao cidadão carente. Durso, como sempre, a pauta que eu faço com você é do conhecimento que eu tenho das suas atividades, do site da OAB, dos jornais, das suas participações em palestras. Se fosse colocar em números, né, quantas vezes ele já teve em cada subseção, em quilômetros, então, acho que dá para dar a volta ao mundo com certeza. Porque ele já viajou para cima e para baixo, para todas as subseções, várias vezes, muitas delas, até a mais distante ele esteve muitas e muitas vezes. Então, acho que é importante fazer mais uma pergunta. A advocacia do presente e a advocacia do futuro. Eu não ia fazer essa pergunta agora, Durso, mas o que a gente verifica é que algumas subseções já estão em campanha. Mas estamos ainda em 2010. Mas, infelizmente, de forma velada acontece. Aqui mesmo no encontro de presidentes, eu vi um presidente de subseção com uma camiseta e nas costas escrito presidente fulano. Não vou nominar, nem dizer de que subseção, nem se é de seccional. Você acha muito cedo isso? Você acha que você pode deixar um legado aos advogados? Porque é inegável que a sua participação foi expressiva no trabalho pelos advogados, mas como você já disse, já veiculou, não é segredo a ninguém, já esteve no Direito de Cidadania, Folha de São Paulo, Estadão, então não é segredo, está na internet, que você já fez o seu trabalho como dirigente de OAB. Você não pretende, não quer continuar em qualquer cargo da OAB. Você pretende fazer uma nova projeção na sua vida, se Deus assim desejar. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, presente e passado, desta forma que eu te coloquei. A advocacia vive um momento muito positivo, não só pelas conquistas, mas também pelos novos mercados, pela economia promissora do Brasil, de maneira que é um momento positivo para a advocacia brasileira. Evidente que temos problemas, muitos, mas esses problemas são desafios a serem superados.
a serem alcançados de modo a trazer melhores condições ao exercício pleno da nossa profissão. Assim, cada advogada, cada advogado pode sonhar este sonho, investir nele, que haverá espaço no mercado para poder exercer bem a profissão. No que diz respeito ao plano eleitoral, por óbvio que de 3 em 3 anos nós temos eleições, e eu só estou pela 3ª vez presidente da nossa OAB, porque fui para uma campanha com os nossos companheiros que escolheram meu nome para estar à frente desse grupo político por 3 vezes vitorioso. O ano que vem, em 2012, encerra o mandato da atual gestão e teremos eleições no finalzinho do ano, inclusive junto com as eleições gerais partidárias nos municípios deste Brasil afora. Assim sendo, hoje, ainda estando praticamente bem próximo da metade da gestão, estamos iniciando a segunda metade da gestão, temos obrigações ainda de administrar a ordem, temos muito trabalho a fazer, e o debate político eleitoral, em que pese ele diariamente estar em alguns veículos de mídia e entre os nossos próprios colegas, é natural que assim o seja, isto não pode ser uma posição oficial da nossa OAB, que tem a obrigação de zelar para que esta corrida eleitoral ela aconteça de maneira igual para todos. E com isto, qualquer nome que circule agora revela uma tendência, revela uma preferência, mas o momento certo de se tratar essas candidaturas será, sem dúvida, um pouco mais para frente. Perfeito. Como sempre, ético, sucinto, objetivo, o Durso não tem meias palavras, é exato naquilo que quer dizer. E como dizia meu pai, tem bom senso. Durso, as pessoas às vezes esquecem do passado. O que eu ouvi da doutora Talulá foi o seguinte: o Durso não faz intrigas. Eu já presenciei várias vezes: olha, Durso, em tal comarca estão falando isso de você, é importante que você saiba. E o que a doutora Talulá falou é o seguinte: se está falando mal de um colega e chega para o Durso, ele fala: eu acho que você está equivocado, não é bem assim. Então ele não fomenta intrigas. Então não estou vendendo uma mensagem, uma imagem daquilo que eu acho, estou dizendo aquilo que eu ouvi de uma pessoa que tem o seu respeito, é citada em todos os eventos que você está presente, até em programas que você já gravou comigo, você fala da doutora Talulá, uma senhora simples, séria, honesta, honrada, e que representou a mulher na comissão e agora como diretora na tua gestão. Então eu pergunto, Durso, as pessoas têm memória curta, você já falou isso em vários discursos que eu tenho gravado, que o brasileiro às vezes tem memória curta. O ano passado eu estava aqui e estava o Dr. Sidney, eu gostava dele. E eu ouvi uma menção no discurso do Rodrigo Lira, lá de Santos, falando do Dr. Sidney. Tenho certeza que você preparou, já fez várias homenagens, brigou. Queria que você falasse um pouquinho disso. Na pessoa do Sidney, vários colegas que passaram, você sempre autoriza colocar no site da OAB os presidentes ou conselheiros que partiram para o Oriente Eterno. A gente sempre vê isso, você faz questão de colocar no site principal da OAB. Então eu queria que você falasse na pessoa do Sidney, homenageando todos esses colegas, que eu sei que você tem a memória privilegiada, você não esquece de ninguém que te ajudou, como o Canton falou de você no discurso dele inaugural aqui no Colégio de Presidentes, que você é um amigo, que ele já via você como um dirigente nato para a classe. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, que assim, desta forma, que você homenageie o Sidney mais uma vez, como você já fez, e a todos aqueles que colaboraram com você e que muitas vezes não foram lembrados pelos colegas, mas eu sei que você faz com que eles não esqueçam. É absolutamente indispensável que nós cultuemos aqueles colegas que, lamentavelmente, não estão mais entre nós. Manter viva a sua memória significa manter viva a história da advocacia nesse país. Significa manter vivos os exemplos que estes colegas batalhadores deixaram para as futuras gerações. Assim sendo, nós sempre homenageamos os nossos companheiros que já se foram. De inúmeras formas, incontáveis maneiras, mas um registro público, como o Rodrigo fez ontem aqui, merece destaque, porque o Sidney Bortolato Alves, nosso secretário adjunto, que faleceu
no último dezembro, encontrou a morte ainda em idade muito prematura, e deixou uma lacuna, um vácuo de muito sofrimento na nossa diretoria pela criatura humana especial que o Sidney era, com sua sensibilidade, com sua honradez, com a sua forma diferente de ser. Portanto, a saudade que sentimos do Sidney, ela é estímulo para que continuemos esse grande trabalho em prol da nossa OAB. E lembramos também aqueles que estão com mais idade. Estamos fazendo agora, junto com as solenidades de entrega de carteira, as homenagens aos decanos. E isto é bastante razoável que se faça, porque os colegas que estão, e os decanos normalmente têm 50, 60 anos de atividade profissional, se não mais, são aqueles poucos colegas que chegaram até essa altura de suas idades, sendo os colegas vivos mais antigos, e que alguns deles ainda na altura dos seus 80 ou 90 anos, continuam a advogar, dando exemplo, sem dúvida nenhuma, para todos esses jovens do que é a nossa profissão. Para ir finalizando, presidente, vou fazer diferente dessa vez. Deixar um tema livre que você acha que é pertinente, mais importante de todos os assuntos que foram discutidos, alguma coisa que esse apresentador modesto não fez a pergunta, que você queira falar aos telespectadores da Baixada e também de São Paulo, já que o programa vai para a internet. Eu sei que hoje tem um bom acesso na capital. Então eu deixo o seu tema livre para você fazer o seu... já indo fazendo suas conclusões finais. Bom, obrigado por essa oportunidade, e o tema que eu escolho são as prerrogativas profissionais, bandeira maior da nossa gestão, luta permanente para que o advogado possa ter o respeito e as condições para o exercício pleno da nossa profissão. Assim sendo, as prerrogativas profissionais não são privilégios de advogados, mas são garantias do próprio cidadão. É por isso que a luta que nós travamos em defesa das prerrogativas culmina com o projeto de lei para criminalizar a violação dessas prerrogativas. Nós queremos que aquela autoridade que viola as nossas prerrogativas cometa crime, seja processada e eventualmente condenada por esta conduta que é deplorável. Este projeto está na Câmara Municipal, na Câmara Federal, passou pelo Senado, voltou para a Câmara Federal, e hoje a nossa luta, a nossa pressão é para ver esse projeto definitivamente aprovado e sancionado, transformando em crime a conduta de violar prerrogativa profissional de advogado. Olha, quando você conhece bem o convidado, é que vocês não vão entender minha letra. Tem 7 itens aqui, um deles estava aqui, criminalização da violação das prerrogativas. Eu esperava que eles conhecessem esse tema e não foi combinado. Eu conheço bem o convidado porque eu estudo ele, vejo o que ele faz pela internet, os estudos jurídicos que ele faz. Então, realmente, casa aqui o convidado com o entrevistador. Para finalizar, que eu senti que você ficou emocionado com o Sidney, eu sei que você é uma pessoa, como italiano também, que do 800, ou chora ou ri. E eu vi que você ficou emocionado. Então vamos terminar com chave de ouro para levantar o astral. Conta aquela história da sogra, com o rapaz que estava embriagado, dirigindo, porque toda piada tem um fundo de verdade. E assim as pessoas ficam para reflexão, que às vezes numa brincadeira, às vezes a gente vê isso na internet, vê no jornal, vê na televisão, às vezes é verdade que acontece. E as pessoas não refletem na importância da gente ser sério, ser honesto. Então, para finalizar com chave de ouro, já que sempre eu preparo uma surpresa para você, conta a história da sogra, que eu sei que você gosta de contar essas histórias. Essa era nova, eu não sabia. Tem algumas que ele já conta há bastante tempo, como do despacho, que a gente não sabe para que serve. Mas essa da sogra eu achei interessante e tem a ver com aquilo que você abriu o programa de hoje, falando de ética. Então, deixo para você finalizar com essa história, que eu acho que vai levantar o astral do programa. Essa história, na verdade, é uma piada que relata uma realidade. Quando o indivíduo começa a fazer uma série de coisas erradas, querendo ou não, essas coisas erradas aparecem. E às vezes aparecem protagonizadas pela sogra. Uma situação vivida por um indivíduo que dirigia seu veículo em alta velocidade numa estrada com sua família. E ao ser abordado pelo polícia rodoviária, ele parou seu carro e quando o policial disse que iria lhe multar, ele então disse que não estava em excesso de velocidade.
E o policial insistindo que sim, a sogra desse indivíduo que estava no banco de trás interferiu na conversa, a dizer estava sim excesso de velocidade, já tinha até falado para ele mais devagar. E ele vira para a sogra e diz, cala a boca, a senhora é uma velha, fica quieta aí, não se intrometa. Nesse instante o guarda diz, o senhor pode me dar a sua carta de motorista? E ele diz, minha carta? Puxa, seu guarda, esqueci em casa. Aí vira a sogra e diz, esqueceu nada, ele nunca teve carta. Ele dirige sem carta a vida inteira, é uma irresponsabilidade numa estrada com sua família. E ao ser abordado pelo polícia rodoviária, ele parou seu carro e quando o policial disse que iria lhe multar, ele então disse que não estava em excesso de velocidade. E o policial insistindo que sim, a sogra desse indivíduo que estava no banco de trás interferiu na conversa, a dizer estava sim excesso de velocidade, já tinha até falado para ele mais devagar. E ele vira para a sogra e diz, cala a boca, a senhora é uma velha, fica quieta aí, não se intrometa. Nesse instante o guarda diz, o senhor pode me dar a sua carta de motorista? E ele diz, minha carta? Puxa, seu guarda, esqueci em casa. Aí vira a sogra e diz, esqueceu nada, ele nunca teve carta. Ele dirige sem carta a vida inteira. Boca sua velha, já falei para ficar quieto. E nesse instante o guarda então diz, eu vou lhe aplicar mais 2 multas, uma pela falta de carta e a outra porque o senhor está sem cinto de segurança. Ele falou, mas eu tirei agora. Quando o senhor parou é que eu tirei o cinto de segurança. Vira a sogra e diz, tirou nada. O cinto de segurança nem funciona. Não adianta, você puxa, ele não vem. Nunca usou o cinto de segurança. Eu já falei várias vezes para ele. Ele cala a boca, não interfira, mas só é uma bruxa mesmo. Nesse instante, o guarda vira para a senhora e diz, minha senhora, ele sempre trata tão mal a senhora assim? Ela responde, não, só quando ele bebe. Ô Durso, o Dr. Gerson Shigemori, né, o japonês que você conhece, ele foi convidado no Congresso de Advogados Trabalhistas para fazer o stand-up comedy. Ele falou, mas não sou Rafinha Bastos, o Durso com certeza, quando tiver assim com mais tempo, vai ser convidado para fazer stand-up comédia, porque as histórias dele não tem quem não ache engraçado e ele realmente sabe contá-las como ninguém. Durso, mais uma vez, obrigado, viu? A gente se diverte com você, mas a gente sabe que se diverte no momento que tem que ter um pouco de alegria, porque no fundo você é uma pessoa muito séria, muito honrada, é o que eu falo para minha família, que você é um exemplo de família, um exemplo de profissional, um exemplo de pai, gravei com seu filho, uma honra. Eu não ia falar, mas eu não fiz nada hoje de irregular na entrevista, mais bonito que você. Mas eu fico com as suas críticas agora na sua finalização do programa. Não tenho crítica nenhuma, eu só tenho elogios a você, ao seu programa, à sua dedicação, a esse trabalho que você, com tanto amor, realiza. E essa história de ser sério e tal, eu evidentemente tenho minha conduta pessoal séria, mas o sério não precisa ser marrudo, o sério não precisa ser triste, o sério pode ser até engraçado, mas engraçado no sentido da origem desta palavra. Engraçado vem de graça, e graça vem de bênçãos de Deus. Portanto, se a gente pudesse ser um pouquinho engraçado, além da gente poder contar com as bênçãos do Criador, a gente facilita muito o contato com o semelhante, levando alegria, levando ponderações, levando coisas positivas ao próximo. E quando assim fazemos, a nossa vida fica melhor, mais feliz. Eu tenho isso como filosofia de vida, acredito nisso e faço da presidência da Ordem uma forma de produzir amor pelo trabalho que eu e tantos companheiros que colaboram nesta jornada realizamos em prol desta paixão que é a advocacia. Muito obrigado a você e um abraço a todos os telespectadores. Eu consigo tirar o melhor do Durso, porque ele tem o que oferecer, ele tem coisas boas dentro de si, por isso que eu consigo fazer boas entrevistas com ele. Obrigado, Durso. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.